Bem-vindos ao canal Expansão Cristã. Meu nome é Júnior Correia e hoje vamos conversar sobre um assunto que é um dos mais interessantes, que eu gosto demais de falar sobre isso, sobre pensar, refletir, enfim. Primeiro eu gostaria de te convidar a assistir algumas pregações que já estão no canal, lembrando sempre de deixar aquele like, curtir e compartilhar. E também acompanhe as orações diárias. Todos os dias colocamos uma oração nos vídeos curtos. Então aproveite, desfrute, orem pelo canal e vamos conversar um pouquinho. Então eu vou falar com vocês sobre um personagem que ele é, na minha opinião, extremamente interessante, icônico, não só por quem ele foi na Terra, nem não só porque ele conquistou, mas algumas características que assim que às vezes faltam em nós. E é uma coisa que diariamente eu me pergunto, me questiono, às vezes eu me cobro sobre isso também, mas sem enrolação, é sobre José do Egito. Na minha opinião, a história dele ela é incrível, não só porque ele foi simplesmente o governador do Egito. Não é só porque ele viveu a glória em terra. Não é só por isso. Tem uma característica dele que sempre que eu leio a história dele eu fico analisando e penso que às vezes é o que falta em nós, enfim, e é aí que eu acho que deve estar uma das grandes chaves, um dos grandes segredos da espetacular história que ele construiu. Tão espetacular que quanto tempo já se passou? Ele foi para o livro mais vendido da história da humanidade, além de estar no livro mais vendido, ele é amplamente difundido. A história dele é inspiradora para pessoas das mais diversas áreas, para empresários, para, enfim, tudo que você for fazer, você pode tirar alguma lição do que José do Egito fez, do quem ele era. Sobre também, muito importante, obviamente, o cerne da questão, sobre a promessa de Deus sobre a vida dele. Mas, se você não sabe, talvez uma breve ideia do que foi José do Egito, ele é um dos filhos de Jacó, um filho mais novo de Jacó. E no começo já da sua história, a Bíblia descreve que ele tinha uma certa oposição dos seus irmãos por conta do amor que o pai dele tinha por ele. Uma certa inveja. Então aqui a gente já pega para nossa vivência de que às vezes a oposição, sem motivo, desmotivada, pode sim começar dentro das nossas casas. Não é nem de parentes, às vezes é dentro da nossa casa. E isso não quer dizer que as pessoas não gostam da gente, não quer dizer nada. Só que é uma condição das relações humanas. Mas acontece. Tanto é que está descrito no livro mais importante da humanidade. Um livro inspirado por Deus e um livro que, obviamente, não contém nenhuma mentira. Pelo contrário, só a mais absoluta e pura verdade da palavra do Senhor. Mas aí vai acontecendo o desenrolar da história. E José do Egito, ele tem aqueles sonhos lá, e a interpretação daqueles sonhos dão conta de que a sua família se prostraria diante dele. Aí vocês pensem comigo. Além do cara já estar sofrendo de inveja dos seus irmãos, ainda ele tem um sonho. Só que observem também que outra característica de José do Egito, independentemente da situação, ele não se furtava de apresentar o que ele pensava, do que acontecia, e nesse caso já de uma inspiração de Deus, uma palavra, uma promessa de Deus para ele. Só que aí aquela tensão familiar aumenta. Fica ainda mais complicada aquela convivência. Aí a história vai se desenrolando.
os irmãos de José estão no campo, Jacó manda eles ir até os irmãos dele, e os irmãos dele tramam contra a vida de José do Egito. E veja bem que nessa situação ficaria complicado. Nós poderíamos ter novamente um Caim e Abel 2.0. Só que um dos irmãos de José não aceita aquilo. Ele diz, não vamos matar. Porventura ter o sangue do nosso irmão nas nossas mãos, etc. e tal. Resolvem pegar mais leve. Jogam ele dentro de um buraco, uma cisterna, um fosso lá, enfim. E aí, ao decorrer da história, o que acontece é que eles acabam vendendo José do Egito para alguns comerciantes que, enfim, acabam levando ele para o Egito. Por isso que aí vem essa história de José do Egito. E seus irmãos, astutamente, tomam uma decisão de pegar um animal, matar o animal e pegar esse sangue desse animal, passar na roupa que era do José lá, que inclusive tinha sido Jacó que tinha feito para ele, outro motivo de inveja. E retornam aí, Jacó fica muito triste, enfim, toda aquela história que, se você quiser ler na íntegra, está no livro de Gênesis. Finalzinho do livro de Gênesis. Mas, onde que a gente tem que ir? A gente vai observando que José, ele é invejado dentro de casa, tem uma relação tensa com a sua família por conta dele externalizar essa promessa que Deus havia feito para ele através de um sonho, só que ele não, em nenhum momento, ele se encolhe, ele se furta de viver isso, de acreditar nisso, e também, bom, essa característica eu vou falar só no final, mas o que eu acho legal também é que ele é vendido para o Egito, aí negocia lá com o Potifar, que era um dos caras lá, um dos ministros do Egito, do faraó, etc., e ele começa a administrar a casa, Potifar vê graça nele, as coisas na casa de Potifar começam a prosperar demais, porque aonde José ia por conta dessa promessa que Deus fez a ele, cara, é aquela coisa, onde você pôr a planta dos seus pés, onde você pôr as suas mãos, quando você está sobre uma palavra de Deus, é bênção. Não quer dizer que não vai ter luta, aí que é outra história, mas, enfim, Deus ia dando as pessoas, assim, é um negócio que para quem não vive a fé, não entende, mas as coisas começam a acontecer de forma sobrenatural, coisas assim inexplicáveis. Por que as pessoas gostam dele? Cara, porque é Deus. Só que aí a mulher do cara, Potifar, sempre para lá e para cá, não parava em casa, enfim, aquela coisa. Provavelmente, né? José é um homem ali muito bonito, muito formoso, afinal, abençoado demais por Deus. A mulher dele ali de Potifar resolve querer fazer negócio lá com José, e José se nega, e a mulher vai em cima, e José, mantendo seus princípios, não cede à mulher de Potifar. Aí a mulher astutamente, e infelizmente de maneira ardilosa, né, muito desonesta, acusa José do Egito de tentar agarrá-la. E quando José corre dela, assim, por uma questão... porque tinha que acontecer para que a palavra de Deus cumprisse, mas ela agarra ele quando ele sai correndo e ela fica com a roupa dele na mão e ela usa isso como prova, como se ele tivesse agarrado ela. Aí ela conta pro marido dela, pro Potifar lá, e ele manda jogar o José lá na cadeia do rei. Só que aí são, cara, diversas coisas em uma pequena descrição ali que a gente pode analisar. Primeiro, José é um cara de princípios. Segundo, ele é um cara de confiança. Ele é um cara que honra o seu senhor, mesmo sendo um escravo. Ele podia pensar, agora Potifar vai ver, vou pegar a mulher dele e fazer as coisas e tal. Só que ele não, ele honra Potifar, que é o senhor dele. Porque lembra, ele era um escravo, foi vendido. Mas ele mantém
a honra. E se ele quebra esse princípio, se ele desonra o senhor dele, que naquele momento era Potifar, se ele se deleita nas coisas do Potifar, ele não teria vivido a promessa de Deus na sua vida. Então, a gente analisa aqui, primeiro, o cara tem que ter princípio, tem que ser honrado, tem que ser fiel, por mais que às vezes é aquela coisa, né, que a gente traz para os dias de hoje. Cara, eu trabalho num lugar que eu não gosto, coisa que eu não gosto, mas não interessa. Tem que ter princípio, tem que ser fiel, tem que honrar, tem que fazer o melhor, para que a gente se mantenha sobre a batuta de Deus. Mas aí, outra coisa também, que é um outro estudo, é que de maneira nenhuma um homem pode abrir mão do controle da sua casa. E aqui não é machismo, não é essas conversinhas que hoje em dia não pode se falar mais nada, mas observamos que um homem tem que estar no comando da sua casa. Estar no comando não quer dizer ser um controlador, ser no sentido de gênero, enfim, mas sim ser realmente ali o administrador, o norte, enfim, o sumo sacerdote daquele ambiente, porque é a função do homem dentro de casa. Mas enfim, aí ele está lá na cadeia, preso, novamente. O carcereiro lá, o chefe da cadeia lá, vai passando as funções para José, porque José vai organizando, e não interessa se é dentro de um palácio ou se é dentro de uma cadeia, a pessoa que está debaixo da palavra de Deus, ela é um destaque aonde ela for. E aí, José, de novo, daqui a pouco já está administrando a cadeia, aquela coisa e tal. Aí quem conhece a história sabe que os caras lá do rei tiveram os sonhos e José interpreta. E como José interpreta os sonhos, ele diz que seria restituído ao seu cargo dentro do palácio, e o outro, de acordo com o sonho que ele teve, seria morto. E nos 3 dias que se decorreram, foi exatamente o que aconteceu. Só que quando José interpreta o sonho daquele que voltaria à casa do faraó, ao palácio lá, a sua função, ele diz, não se esqueça de mim. E o cara volta pro bem-bom, para dentro do palácio, e o que ele faz? Esquece de José. Aí José continua a sua jornada. Continua o seu vivendo aquilo que Deus colocava para ele naquele momento. Continuou-se a história. Aí o faraó tem aquele sonho das vacas gordas e das vacas magras, das vacas lá que uma, enfim, comia a outra, depois das espigas de milho também. E ninguém conseguia interpretar aquele sonho. Ninguém. Chamou os magos lá, enfim, o pessoal lá, os conselheiros lá do faraó. Ninguém conseguia interpretar aquele sonho. Aí a gente já começa assim a pensar. Cara, os caras não conseguiram interpretar aquele sonho, sabe porque eles eram burros? Não, não é porque eles eram burros. Porque se eles já tinham aquela ordenança lá de dentro lá, aquelas funções, é porque eles eram pessoas que, para aquele tempo, para aquela função, eles eram qualificados. Só que, né, nada. Ninguém conseguia. Até que aquele vivente que José falou para não esquecer dele, se lembrou, rei, tem um cara lá na cadeia, um hebreu, que aquele lá, ele interpreta sonhos. E contou que ele interpretou que ele voltaria ao palácio e o outro seria enforcado e morrer em 3 dias, e foi o que aconteceu. Então o rei manda chamar José. Aí José, a Bíblia diz que ele se prepara, ele se lá faz a barba, cabelo, aquele negócio e tal. Aí já é outra questão que hoje as pessoas, existe muito debate sobre isso. Só que vejam que ele se preparou para se pôr à presença do faraó. Foi lá e deu um tapa no paletó dele. Ele se preocupou com a sua imagem. Então, é
Então, assim, se o José do Egito, que é José do Egito que viveu a glória na terra, se preocupou com isso, por que que nós ficamos teimando em dizer, não, que a imagem não importa? Cara, importa. Não é uma questão de ser feio ou de ser bonito. É uma questão do que você faz com a sua imagem. Aí, beleza. Ele vai lá, o rei conta o sonho, ele debate pronto, interpreta o sonho. Ó, rei, vai acontecer isso, isso, isso. 7 anos de bonança, 7 anos de vaca magra, significa que o Egito vai produzir muito em 7 anos, depois vai vir uma fome absurda e o senhor tem que guardar comida, porque senão a coisa vai ficar ruim e daí vai dar ruim. E tem que pôr um bom administrador sobre as coisas e tal. Aí o rei se enche de, assim, fica impressionado com a inteligência, com a sabedoria que José tinha. Só que aí a gente tem que tomar assim, pensar numa coisa que, para mim, por muito tempo demorou para eu chegar. Isso realmente uma questão de sabedoria, graças a Deus, que pedindo em oração e tal, as coisas, o entendimento, a sabedoria vem vindo, mas não foi uma faculdade que deu esse conhecimento para ele, essa sabedoria. Não foi um sábio, não foi um mestre, não foi... Cara, foi Deus. Deus que deu para ele isso. Foi Deus. Aí a gente já começa a ver que tem coisas na nossa vida que a faculdade não vai nos dar acesso. Tem coisas na nossa vida que o network não vai nos dar acesso, porque as pessoas vão esquecer da gente. Assim como aquele copeiro tinha esquecido dele, e só depois, quando o copeiro havia de, na verdade, ter um certo benefício sobre indicar José, porque ia resolver um problema do rei, é que ele se lembra de José novamente. Então, não é às vezes a faculdade, não é o network, não é o trabalho. Tem acessos na nossa vida que só são dados por Deus. Tem qualificações na nossa vida que só são dadas por Deus e por mais ninguém. Quem quer viver sobre a palavra de Deus, entende, aceita e vive isso sobre a sua vida. Mas, continuando, ele interpreta os sonhos aí e Faraó diz que, obviamente, que Deus estava tocando a mente de Faraó, o coração dele, para que a palavra de Deus se cumprisse. Aí, encurtando a história, José fica de governador do Egito, posto nele lá todas as roupas reais e tal. Ele na verdade, novamente não. Ele é verdadeiramente honrado naquele momento. Deus, de um buraco lá no fundo da terra, sob um projeto de morte, levanta a vida dele a governador do Egito. Lembrando que o Egito naquele tempo, era a nação talvez mais importante do mundo. É como se hoje fosse os Estados Unidos. Só que o poder que ele tinha não se compara ao poder que um governante tem hoje. Porque eram poderes absolutos. Não existia leis e regramentos como existem hoje. O cara falava, quando ele tinha uma posição dessas, estava falado, pronto, e acabou. Então Deus colocou ele em glória na terra. Só que aí, por conta da questão lá das vacas magras, das vacas gordas, etc. E agora, como eu já contei a história de como ele chega, resumindo, vem o período da bonança, eles estocam lá, aí ele compra todas as terras do Egito para o governador, trocando por comida, enfim. Ele deixa novamente aquela unção sobre ele de prosperidade, de administração, a bênção de Deus, o agir sobrenatural de Deus, de onde o cara colocava as mãos, as coisas prosperavam, começa novamente a acontecer. Aí vem a família dele para comprar alimentos. Aí, se você quer ler a história no pormenor, vai no livro de Gênesis lá e lê a história de José do Egito, porque nada melhor do que você ler. Se você ler, você vai guardar muito melhor a história. E para o vídeo também não ficar muito comprido, mas aí tem uma questão que ele usa numa certa tática lá, numa astúcia, para fazer com que
todo mundo viesse, ele pergunta pelo seu pai volta, ele mantém a postura na frente de seus irmãos, aí ele se retira e chora, porque quando ele viu os seus irmãos, ele automaticamente os reconheceu. Eles não o reconheceram, porque é aquela velha história, né, meus amigos? Quem bate, esquece. Quem apanha, nunca esquece. Por isso, às vezes, que na nossa jornada cristã, na nossa jornada de viver sobre o caminho, a verdade e a vida sobre a palavra de Deus, acontecem essas coisas essas realmente provações, da gente ser provado. Porque as cicatrizes das provas, das lutas, elas são mais profundas. Elas são sempre de uma maneira assim muito mais relevante para a nossa própria memória e para a construção das nossas certezas quando as vitórias vêm. Aí, aquele sonho que ele havia tido se realiza. Eles têm que vir até ele, toda a família, e acabam se curvando diante de José do Egito. Só que, tudo isso que aconteceu sobre ele, primeiro, ele não sentou num banco de faculdade para chegar a ser um governador do Egito. Ele não tinha, pelo menos a gente não vê isso descrito, de um traquejo político. Ele não nasceu num ambiente preparado para que ele chegasse naquele lugar. Ele foi vendido, a sua família o desprezou. Tudo que podia dar de errado deu, foi injustiçado, foi injuriado, foi jogado na cadeia resolveu problemas, interpretou, fez amigos, os amigos saíram da cadeia, esqueceram dele, lembraram dele depois, porque precisavam, porque estava resolvendo um problema. Então, não foi a qualificação, não foi o lugar onde nasceu, não foi o network, nada, foi somente a palavra e a inspiração de Deus. Mas a característica dele que mais me chama a atenção, e aí confesso que às vezes é o que me falta, e se você viu esse vídeo até aqui, provavelmente é porque também é o que te falta. Cara, não consegui encontrar ele reclamando das situações que passou na vida dele. Nem uma vez. Os irmãos invejosos, não reclamou. O clima ruim lá, depois dos sonhos dele, não reclamou. Foi jogado dentro do poço, não reclamou. Foi vendido, não reclamou. Foi para casa do Potifar, a mulher sem vergonha queria lá ele, mentiu sobre ele, não reclamou. Foi para cadeia, não reclamou. O cara esqueceu dele, não reclamou. Foi uma pessoa que não reclamou. E o quanto a gente reclama. Talvez essa seja a chave, o princípio que nos falte no dia a dia. Não reclamar. E é muito difícil a gente não fazer isso. Talvez a gente viva em um tempo de tanta facilidade das coisas, de tanta mordomia, de tanta, assim, coisas rápidas, coisas fáceis, que qualquer coisa que dê errado a gente acaba caindo na facilidade da reclamação. Tudo a gente reclama. Mas José do Egito não reclamou. E talvez seja por isso. Não estou afirmando nada. Estou dizendo que foi uma inspiração, uma iluminação que veio meditando sobre essa história de José do Egito, de que tantas pessoas que passam a vida sendo crentes, que passam a vida, às vezes, dedicada a uma igreja, a uma causa, à obra do Senhor, não conseguem viver a glória na terra por conta da reclamação. E José ainda, quantos anos? Passou por perrengues? Passou. Foram muitos anos, foi mais de uma década sofrendo. Só que passou talvez mais da metade da vida dele, eu não me lembro exatamente quantos anos ele tinha quando ele faleceu, mas o que aquele cara viveu de glória na terra, talvez
Outra pessoa, assim, tirando os heróis da fé, não vivam o que ele viveu. É absurdo. Então, recapitulando. Característica mais importante de José do Egito: não reclamava. Acontecesse o que acontecesse, aconteceu o que aconteceu, não reclamava. Essa talvez seja a característica mais importante dele. Outros, na Bíblia, eles já questionavam Deus, eles davam uma chorada, uma reclamada, enfim. Mas José do Egito, não. Outra lição que a gente tira dele é não quebrar princípios em hipótese nenhuma. Não interessa o que estava acontecendo, se era justo ou injusto. Não quebrou seus princípios de honestidade, de honra, de confiança, enfim. E também, para os nossos dias, entender que a verdadeira capacitação não vem do mundo acadêmico. A sabedoria não vem do mundo acadêmico. Não estou dizendo para não estudar, não estou dizendo para não se esforçar, não estou dizendo para não fazer faculdade, porque eu fiz, sou formado. Já estou quase concluindo o mestrado, então não estou dizendo que a educação não é importante de maneira nenhuma, é altamente importante, mas que não é determinante. E uma coisa é ser importante, outra coisa é ser determinante. Então, a qualificação não vem do mundo acadêmico. Aí, podem reclamar, enfim, mas é o que eu acredito e ponto final. E também lembrar que network, às vezes, ajuda, é importante, mas, novamente, não é determinante. Porque é muito fácil você construir um network com uma pessoa quando você tem algo que ela precisa e tal. Só que para ela te esquecer é mais fácil ainda, é muito rápido. Talvez essa pessoa só se lembre que um dia você foi útil quando novamente você for útil. Então, não se apegue nessa de que eu tenho que dedicar a minha vida a fazer uma rede de amigos e tal, não sei o quê. Hoje chamam de network para ficar um negócio mais bonito, mas antigamente era chamado de puxa-saco mesmo. Tá? Enfim. Mas essa questão de network, de você construir uma amizade, ela é importante, você construir uma amizade com pessoas importantes, mas não vai ser determinante na sua vida, porque na vida de José não foi. Então, era isso que eu tinha para conversar com vocês nesse vídeo sobre José do Egito. Volto a dizer, curtem, compartilhem, comentem, deixem nos comentários que, à medida do possível, a gente vai respondendo. Se inscrevam no canal, assistam as pregações, assistam também, acompanhem os nossos vídeos curtos, que são todos os dias postados sobre as orações diárias. E era isso. Que Deus abençoe a vida de vocês. Terminar fazendo uma breve oraçãozinha e que seja isso. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, pedimos que esse vídeo, o Senhor, chegue às mentes das pessoas certas, que ele seja um instrumento de aumento e crescimento da sua obra e do seu reino aqui na terra, Senhor, porque no fim das contas, o verdadeiro valor desse mundo, o Senhor diz que, na verdade, o que vale aqui são as almas. As almas valem mais do que um mundo inteiro. Uma alma vale mais do que um mundo inteiro. Então, Senhor, que esse vídeo chegue até as almas. Meu Deus, pedimos que toda a honra e toda a glória seja do Senhor e que quem assista possa refletir a respeito, que entender que a qualificação, entender que a indicação, entender que os princípios e a palavra do Senhor, tudo é do Senhor, tudo vem do Senhor. E que quando a gente escolhe viver uma vida debaixo da sua palavra, não tem circunstância, não tem impedimento e não tem causa que impeça a sua vontade de acontecer. E pedimos, Senhor, faz nas nossas vidas
a sua vontade em nome de Jesus. Amém e amém. Esse é o canal Expansão Cristã. Eu sou o Júnior Correia. Curte, compartilhe, comenta e segue. E um forte abraço.